Pensa na cena, um juiz usando um assistente de inteligência artificial para ajudar a rascunhar uma sentença criminal. Parece coisa de filme, né? Pois é, mas já não é mais. No Brasil, isso já está virando realidade, só que uma realidade com regras bem, mas bem claras. Então bora entender como a IA está entrando de vez nos tribunais criminais e o que isso significa na prática para o dia a dia da justiça. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Será que dá para confiar num algoritmo para ajudar a decidir o futuro de alguém? A resposta, claro, não é um simples sim ou não. E é exatamente essa discussão que está no centro de um debate que pode mudar para sempre o jeito que a justiça funciona no Brasil, com impacto direto no trabalho de cada gabinete. Olha só a resposta oficial do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, foi um sim. Só que é um sim com um asterisco gigante do lado. Um sim que vem junto com um manual de instruções super rigoroso, que é o que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa pela questão principal, depois mergulha de cabeça no novo marco regulatório, entende qual é o princípio que sustenta tudo isso, identifica as aplicações que são consideradas de alto risco, define as linhas vermelhas que não dá para cruzar e, por fim, chega na parte prática, com as recomendações de uso. Ok, então tudo começa com essa pergunta fundamental sobre qual é o papel da inteligência artificial justamente na área onde as consequências são mais sérias, a justiça criminal. Até pouquíssimo tempo atrás, as regras eram mais, digamos, filosóficas. Mas em março de 2025 o jogo virou. O CNJ resolveu trocar uma abordagem que era mais baseada em princípios éticos por uma coisa muito mais pé no chão, muito mais pragmática, uma análise de risco. A lógica é bem direta. Quanto maior o potencial de impacto de uma ferramenta de IA, maior tem seu controle sobre ela. E é exatamente essa nova forma de pensar que está toda consolidada na Resolução 615. Pense nela como se fosse a nova constituição da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. É ela que dita as regras do jogo inteiro, desde a hora que uma ferramenta é criada até o momento em que ela é usada na elaboração de uma decisão. E aqui está a alma da nova regra. A IA é vista como uma ferramenta incrível, tipo um bisturi de altíssima precisão. Ela pode, sim, acelerar o trabalho, e muito. Mas a mão que segura esse bisturi, a responsabilidade final pela cirurgia, essa é e sempre vai ser humana. Isso não se negocia. E essa ideia de ter sempre uma mão humana no controle é tão, mas tão importante que ela virou o pilar central de toda a resolução. A expressão que todo mundo precisa guardar é human in the loop, que significa basicamente humano no circuito. É como pensar num copiloto. A IA pode até analisar todos os dados e sugerir a melhor rota, mas é o piloto, o ser humano, que confere os instrumentos, que decide se vai ou não seguir aquele conselho e que, no final das contas, tem o comando total da aeronave. A regra é transparente, e essa citação aqui diz tudo. A IA é um apoio, um suporte. Ela nunca, em hipótese alguma, é uma substituta do juiz. Pode ser uma assistente genial, mas quem bate o martelo não é ela. E o que isso quer dizer na prática, no dia a dia do fórum? Primeiro, a IA não pode decidir absolutamente nada sozinha. Segundo, se der algum problema, a responsabilidade é 100% do magistrado. E terceiro, ponto crucial, o juiz precisa ter o poder total de editar, de reescrever ou, se for o caso, de simplesmente jogar fora qualquer sugestão que a IA tenha gerado. A autonomia final é sempre humana. Bom, se a responsabilidade é tão grande assim, como é que o sistema lida com as áreas mais delicadas do direito? A resposta está numa classificação de risco que não deixa margem para dúvida. Aqui, a regra é direta e reta. Se a liberdade de uma pessoa está em jogo, qualquer uso de inteligência artificial na atividade principal do processo é, por definição, de alto risco. Ponto final. Não tem talvez, não tem exceção, a justiça criminal é, por padrão, o nível máximo de alerta. E esse alto risco se divide em duas áreas bem críticas. A primeira é na investigação dos fatos. Por exemplo, usar a IA para analisar um volume gigante de provas. A segunda, talvez a mais delicada de todas, é na aplicação da lei. Usar a IA como uma assistente na hora de formular conclusões, como no cálculo complexo da dosimetria da pena. Essas duas frentes são consideradas o epicentro do risco. Mas atenção, alto risco não é a mesma coisa que proibido. Significa, na verdade, vigilância máxima. Essas ferramentas precisam passar por auditorias o tempo todo, por um monitoramento contínuo. É como ter um perito olhando por cima do ombro do algoritmo 24 horas por dia, para ter certeza de que a gente consegue entender direitinho como ele chegou naquela sugestão. Só que existem algumas aplicações de IA que são consideradas
tão perigosas, mas tão perigosas, que não são apenas de alto risco, elas são terminantemente proibidas. E o que está nessa lista do não pode de jeito nenhum? Coisas como policiamento preditivo, que é aquela ideia de tentar adivinhar quem vai cometer um crime antes que ele aconteça, ou usar a IA para tentar ler emoções a partir de expressões faciais. O objetivo aqui é muito claro, é criar uma blindagem para proteger direitos fundamentais, como a presunção de inocência, de algoritmos que podem ter falhas ou preconceitos. Ok, as regras gerais estão bem claras. Mas e as ferramentas que um monte de gente já usa no dia a dia? Tipo um ChatGPT da vida ou outras IAs generativas. Como é que elas se encaixam nisso tudo? A resolução dá um alerta sobre 2 perigos gigantescos na operação dessas ferramentas. O primeiro é o sigilo. Jogar dados confidenciais de um processo numa IA externa é a mesma coisa que discutir os detalhes do caso numa praça pública. E o segundo são as famosas alucinações, que é o risco de a IA simplesmente inventar fatos, jurisprudência ou até artigos de lei que nunca existiram. Então, como é que se usa essas ferramentas com segurança? O CNJ dá 3 dicas de ouro. Primeira, sempre que der, prefira usar as plataformas que já são aprovadas e homologadas pelos próprios tribunais. Segunda, se precisar mesmo usar uma ferramenta de fora, é obrigatório anonimizar todos os dados sensíveis antes. E a mais importante de todas, cheque, confira, verifique absolutamente tudo que a IA gerar. A regra de ouro é: confie, mas verifique sempre. No fim das contas, a história toda se resume a isso aqui. A tecnologia é muito bem-vinda para fazer o processo andar mais rápido, mas isso nunca, jamais, pode custar as garantias da justiça e do direito penal. A velocidade é ótima, é um bônus, mas a justiça e a responsabilidade de quem julga são a base de tudo, e isso não dá para delegar. Não tem dúvida de que a tecnologia está acelerando, e muito, a justiça. Mas a grande pergunta que fica no ar é: quem é que garante a humanidade desse processo? As regras do CNJ deixam bem claro que essa responsabilidade está e sempre estará nos ombros dos magistrados e de todo mundo que opera o direito. A verdadeira questão para o futuro não é se vamos usar a IA, mas como vamos usá-la para nos tornarmos mais justos e não apenas mais rápidos. 14 anos. Vamos começar com esse número, porque ele é bem impactante. Esse era o tempo médio que um processo físico, de papel mesmo, levava para tramitar na justiça brasileira. Imagina só, 14 anos de espera. Para muita gente, isso é literalmente uma vida. Bom, diante de um cenário desses, de uma lentidão tão grande, a pergunta é quase que obrigatória, né? Será que a tecnologia, e mais especificamente a inteligência artificial, pode ser a chave para resolver esse problema? Bem-vindos! Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo no uso da inteligência artificial nos tribunais, principalmente na área penal, que é super complexa. A questão aqui não é mais se a gente vai usar a IA, mas como a gente vai usar. Ela chega para ser uma copiloto, uma ajuda para acelerar a justiça, ou ela é uma ameaça, um tipo de juiz robô? É isso que vamos descobrir. Ok, vamos entender o contexto. O nosso sistema de justiça está sob uma pressão gigantesca. O volume de processos cresce muito mais rápido do que a capacidade humana de dar conta de tudo. E aí que a IA aparece como uma ferramenta poderosa, claro, mas também como uma fonte de muita polêmica e principalmente de muita desinformação. A verdade é que uma boa parte da resistência e do medo não vem de nenhuma política oficial, não. Vem da famosa rádio corredor. Sabe, aquela conversa de boca a boca que rola nos corredores dos fóruns e tribunais e que muitas vezes espalha um pânico danado baseado em informações pela metade. É uma conversa poderosa e, na maioria das vezes, equivocada. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto ao ponto e desmentir os maiores mitos que circulam por aí. E para isso, a gente vai usar as normas oficiais, os fatos, como nosso guia. Vamos lá. Mito número 1, o clássico, o da proibição. Muita gente acha que o CNJ simplesmente proibiu o uso de IA, mas a verdade é exatamente o contrário. O CNJ não proibiu, ele regulamentou. A Resolução 332, lá de 2020, foi pioneira nisso, estabelecendo as bases de ética e governança para o uso da IA, ou seja, criando regras para que a tecnologia seja usada com total segurança. Outro medo gigantesco é segurança dos dados. Ah, mas e o sigilo dos processos? Aqui, a distinção é fundamental. O risco de vazamento existe? Sim, existe. Mas quando se usa ferramentas públicas, gratuitas, abertas na internet. Já as plataformas oficiais, aquelas desenvolvidas ou contratadas pelos tribunais, rodam em ambientes fechados, seguros. Usar a IA oficial é tão seguro quanto usar o sistema do próprio tribunal.
Agora, esse mito aqui é bem interessante, principalmente para quem atua na área penal, que é tão complexa. A ideia de que IA só serve para coisas simples. Pelo contrário, pensa naquelas operações da Justiça Federal com milhares, às vezes milhões de páginas. A IA não vai julgar, mas ela atua como um super investigador. Ela cruza informações, encontra contradições em depoimentos, mapeia movimentações financeiras. É uma ferramenta de análise poderosíssima, não de sentença. E aí a gente chega no medo mais pessoal de todos, o do desemprego. A realidade, no entanto, é uma transformação das tarefas. Aquele trabalho repetitivo, sabe, o copia e cola, a formatação, a busca exaustiva, isso sim vai ser automatizado. A IA, na verdade, libera o profissional para focar naquilo que é insubstituível: a estratégia, a análise crítica, o julgamento ético. Bom, agora que a gente deixou os mitos para trás, vamos olhar para o que as regras oficiais realmente dizem. Porque sim, existe um manual de instruções bem claro, bem definido, para o uso seguro dessa tecnologia. Esse quadro aqui mostra que a gente não está navegando num mar sem bússola. A Resolução 332 de 2020 é a nossa base. É a norma fundamental que estabelece os pilares de ética, transparência e governança. Ela cria toda uma estrutura que prioriza a segurança e, o mais importante de tudo, o controle humano sobre a tecnologia. E esse é o ponto-chave de tudo, o princípio do Human in the Loop, que a gente pode traduzir como humano no controle. Essa regra de ouro. A IA pode sugerir, pode redigir um rascunho, pode resumir, mas a decisão final, a validação, a assinatura e, acima de tudo, a responsabilidade são e sempre serão humanas. A máquina nunca, jamais, tem a palavra final. Então, na prática, no dia a dia, o protocolo é bem simples e direto. Primeiro, usar só as ferramentas oficiais do tribunal. Segundo, proteger os dados sensíveis. Terceiro, checar absolutamente tudo que a máquina gera, especialmente citações de lei, jurisprudência, cálculos de pena. E quarto, e mais importante, nunca esquecer que a responsabilidade é sua, é humana e não dá para delegar. Ok, a gente já viu as regras, já desmentiu os mitos, mas e o impacto real disso? Funciona mesmo? Vamos dar uma olhada nos números, porque eles contam uma história bem impressionante. E olha só que imagem poderosa. A gente sai daqueles quase 14 anos de média nos processos físicos para pouco mais de 2 anos nos processos que já são 100% digitais e que usam IA para triagem e automação. É uma redução absurda no tempo de espera por justiça. E o resultado dessa aceleração toda? Um aumento de mais ou menos 75% no volume de casos que são encerrados. Um recorde histórico que mostra um judiciário com muito mais capacidade de entregar as respostas que a sociedade espera. E talvez esse seja o dado mais significativo de todos. Pela primeira vez em décadas, o estoque total de processos pendentes no país diminuiu. A gente está falando de 5,5 milhões de processos a menos no acervo em um único ano. Isso é uma virada de jogo histórica. Mas como é que esses ganhos acontecem na prática? Esse slide detalha bem. Tarefas que levavam horas, como pesquisar jurisprudência, agora levam minutos. Uma triagem inicial de processo que podia consumir quase 1 hora, agora é feita em segundos. É aqui, na eliminação desse tempo morto, que a revolução realmente acontece. Com toda essa tecnologia e essa eficiência, fica a pergunta: e onde fica o profissional de carne e osso? Bom, longe de diminuir a importância, o fator humano se torna mais crucial do que nunca. Vamos ver como. A nova divisão de trabalho fica bem clara aqui. A IA assume o trabalho repetitivo, aquilo que a gente pode chamar de trabalho braçal intelectual. Mas ela não pode e nem vai substituir o que nos torna essenciais: a capacidade de pensar estrategicamente, o discernimento para saber o que é justo, a empatia para entender um caso e, claro, a responsabilidade legal por cada decisão. Isso nos leva a essa frase que resume perfeitamente a nova realidade. A ameaça não é a tecnologia em si. A verdadeira ameaça é a obsolescência. O profissional que domina a ferramenta não apenas sobrevive, ele se destaca, ele prospera. Então, como se tornar indispensável? Primeiro, aprendendo a conversar com a IA, a fazer as perguntas certas. Segundo, focando em desenvolver habilidades que as máquinas não têm, como liderança e inteligência emocional. E terceiro, sendo um exemplo. Abrace a ferramenta e se torne a referência de eficiência na sua equipe, mostrando na prática o valor da tecnologia. No fim das contas, a discussão vai além de uma simples escolha pessoal. Adotar ferramentas que tornam o serviço público mais rápido e mais eficaz não é um atalho, não é preguiça. É, na verdade, cumprir o princípio da eficiência, que é um dever previsto na nossa Constituição.
E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Talvez o maior perigo não seja a máquina tomar o lugar das pessoas, mas sim os profissionais que resistem à mudança se tornarem obstáculos, gargalos que impedem a justiça de chegar mais rápido para todo mundo. A pergunta que fica no ar é: estamos preparados para essa evolução?